Todo intervalo, qualquer um deles, a gente pode ter ele ascendente, indo do grave para o agudo, ou descendente, indo do agudo para o grave. A gente fez ascendente, aí depois a gente desce. Percebeu? A gente faz ascendente, depois descendente nesse movimento, né? Então a gente está treinando os dois. E qualquer intervalo eu também posso ter em qualquer região. Então eu comecei ele aqui no grave. Parou, né? Quando às vezes para. Eu comecei ele aqui no grave, é uma região. Eu posso ter o mesmo intervalo lá em cima na região aguda. É o mesmo intervalo, percebe? É a mesma distância, a diferença é só onde é que eu contei essa distância. É igual pensar ali num prédio, né? E pensar que eu tenho que caminhar 1 metro na escada de um prédio. Então, eu posso caminhar 1 metro estando aqui, ou eu posso também começar aqui e medir 1 metro aqui em cima. Eu vou estar em locais diferentes, mas a distância continua sendo de 1 metro. Para quem às vezes tem dificuldade de entender intervalo, é legal pensar no intervalo como uma questão de distância mesmo. O intervalo é sempre a distância de um ponto a outro. Em música, né, em nota musical, é a distância que tem entre uma frequência e outra, né? A quantidade de vibrações ali que acontece e tudo. Mas é um intervalo, é uma distância, né? Não tem como eu falar de intervalo falando só de uma nota. Não posso falar, por exemplo, qual é o intervalo da nota dó? Não tem como, né? Existe um intervalo entre o dó e o ré, existe um intervalo entre o dó e o mi. O intervalo é uma questão relacional, você precisa estar trabalhando com mais de uma nota para você ter intervalo, né? Você precisa ter uma distância entre duas coisas. Essa questão de maior e menor não tem a ver com o fato de estar partindo de uma nota grave para uma aguda ou de uma aguda para uma grave. Não, não tem. Tem a ver só com a distância. Por exemplo, todo intervalo vai ter uma quantidade de tons, os intervalos são medidos em tons, né? A gente vai falar eles em tons aí. Se está subindo ou se está descendo, vai te dizer se o intervalo é ascendente ou descendente. É isso que vai te falar, se ele estiver subindo ou descendo. A distância é que vai te dizer se é maior ou menor. E aí, uma distância específica vai ser uma distância maior e uma distância específica vai ser uma distância menor. Por exemplo, nesses que a gente está trabalhando hoje, a gente está trabalhando segunda maior e segunda menor. A segunda menor é o menor intervalo que a gente tem na música ocidental, que é o intervalo de meio tom. A gente só tem uma distância de meio tom entre uma nota e outra. A segunda maior, a gente tem a distância de 1 tom. Então, por isso que a gente tem uma segunda maior. Ela tem um intervalinho maior.